Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Os Últimos Dias, de 8 de março de 1968. O assunto desta noite é os últimos dias. Alguém poderia pensar, pelo título, que estamos profetizando o fim do mundo, mas não estamos. O homem pensa que a história está caminhando para um clímax inevitável do bem neste mundo, mas esse clímax já ocorreu. Nas palavras está consumado, a nova era entrou e os homens, individualmente, estão entrando na nova era. Assim, quando falamos dos últimos dias, os últimos dias do indivíduo quando ele deixa este mundo de pecado e morte e entra na nova era chamada Reino dos Céus, há eventos definidos na vida do indivíduo que o trazem deste mundo. Idade até essa idade. É difícil para o homem que vive aqui acreditar que tudo o que está acontecendo agora sempre aconteceu. Ele não consegue acreditar. O livro mais contestado da Bíblia é Eclesiastes. O que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada de novo sob o sol. Existe alguma coisa da qual se diz, veja, isso é novo? Já foi, em séculos antes de nós. Mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas que virão entre aqueles que virão. Essa é a coisa mais difícil para o homem compreender, pois ele não vê nada além de progresso. Ele vê que hoje temos coisas das quais não temos memória, de que alguma vez na história do homem eles já ouviram falar, alguma vez conceberam isso. Falamos de energia nuclear e falamos, bem, de luz. Há apenas um século, não tínhamos isso, e essas coisas são completamente novas para nós. As Escrituras nos ensinam que não é novo. Tudo faz parte de um circuito fechado, de uma peça que se move dentro de uma roda, mas o homem tem memória muito curta e não consegue se lembrar de que isso já tenha acontecido antes. O mesmo Eclesiastes nos diz, e vi todas as pessoas que se movem debaixo do sol, bem como o segundo jovem, que ficará em seu lugar, não havia fim para todas as pessoas, ele estava acima de tudo. Contudo, os que virão depois não se alegrarão nele. Agora nos voltamos para o novo, o livro de Hebreus. De muitas e diversas maneiras Deus falou antigamente a nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou por meio de um filho. Agora, a palavra filho não tem artigo no grego. O escritor não está dizendo que Deus se revelou naquele que é filho entre muitos filhos, mas na filiação. E o homem se desviou completamente na interpretação desta passagem. Bem, na interpretação de todo o livro. Pois os escritores do Novo Testamento identificaram o Espírito de Cristo que controlava as suas vidas com o Espírito de Jeová que inspirou os profetas. O ser idêntico. Eles não discriminam entre os dois, eles são um. O Espírito de Cristo e o Espírito de Jeová. Bem, então quem é o Filho? Digo-vos por experiência própria que o Filho é David. Agora nesta mesma passagem que acabamos de citar no primeiro capítulo de Hebreus, tendo dito que ele agora se revela nestes últimos dias em um Filho, então ele nos diz que ele reflete a glória de Deus e traz a expressa imagem de sua pessoa. E ele é superior aos anjos, pois o nome que obteve é mais excelente que o deles. Pois a qual anjo Deus disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? Versículos 3, 5. Bem, imediatamente ele identifica de quem está falando. No entanto, todo cristão, e eu me incluo, e foi ensinado que aquilo era Jesus Cristo, e não é Jesus Cristo. Jesus Cristo para os escritores do Novo Testamento é Jeová. Essa é Davi, a imagem expressa de Deus. Agora, como alguém que esteve na presença do Senhor ressuscitado e respondeu à pergunta que ele me fez, e depois me abraçou e me incorporou ao seu corpo, sei exatamente como é aquele ancião de dias. Posso vê-lo diante dos olhos da minha mente. E quando ele me incorporou eu me tornei um com aquele corpo, um com aquele espírito, pois aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Então senti o que era ser aquele corpo e aquele espírito quando vi o rosto pela primeira vez. Pois bem, quando anos depois vi Davi, que me chamava de pai, ele era a juventude daquele ser, a imagem expressa da sua pessoa. Não foi outro. Não,
ele não se parece com Neville, assim como Neville não se parece com o ancião dos dias. Bem, quando ele me abraçou em espírito, eu era esse corpo, o ancião de dias, e esse espírito. Então, quando vi Davi, Davi era a imagem expressa de sua pessoa. Um é o ancião dos dias e o outro é a juventude eterna. E esta é chamada de a segunda juventude. Vi todas as pessoas que andam sob o sol, assim como o segundo jovem, contudo, aqueles que virão depois não se alegrarão nele. Eles não têm interesse nesta história de Davi e Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, e Jessé significa, eu sou, que é o nome de Deus, e então encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Você é Davi desempenhando esse papel, mas ainda não sabe disso e não conhece o pai que você é. Você não saberá disso até que Davi esteja diante de você, quando o drama terminar, e o chame de pai. Mas você é Davi e todo o vasto mundo é Davi interpretando os papéis. Veja, a história para a mente hebraica consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo, e este tempo concentrado no qual todos estão fundidos e do qual brotam todas as gerações eles chamam de eternidade. Agora, no mesmo Eclesiastes, é dito que o Senhor colocou a eternidade na mente do homem, para que o homem não pudesse descobrir o que Deus havia feito desde o princípio. Isso está na mente do homem, a eternidade. Bem, quem é a eternidade? A palavra eternidade que traduzimos como eternidade é Olen, a palavra hebraica Olen, que significa um jovem, um rapaz. Ele colocou esta juventude eterna na mente do homem que fará a sua vontade. Você fará o papel de um cego se isso for necessário para que o trabalho seja feito. Você fará o papel dos pobres se isso for necessário para que o trabalho seja feito. Você fará o papel do homem rico, importante e pomposo, se isso for feito. Você até fará o papel de Hitler, o papel de Napoleão, o papel de Stalin, se isso for feito. E Davi está interpretando todos os papéis. Quem o guia, cuja vontade ele executa, é Deus Pai. No final, quando o trabalho estiver concluído, Davi estará diante de você, e você não faz perguntas, e você sabe exatamente quem ele é. Ele é seu filho unigênito. Aqui você é o pai e seu filho está te chamando de meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 26. Mas só quando este drama acontecer no homem é que chegamos aos últimos dias. Então, quando você puder dizer com Paulo: chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 versículo 7. E agora não deixe ninguém me incomodar, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6 versículo 17. Estas são as marcas, estes 4 grandes eventos que acontecerão nos últimos dias, começando com o nascimento do alto. Porque, se você não nascer do alto, não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. Então, isso vem primeiro, você nasceu de cima. Mas isso é apenas um sinal. E isto vos será um sinal, ou você encontrará um bebê envolto em panos. Lucas 2 versículo 12. Isso é um sinal. Mas a segunda não é um sinal, o segundo é seu filho. Assim um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9 versículo 6. São 2 eventos totalmente diferentes. Esse filho não é a criança. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O filho é Davi. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. João 3 versículo 16. Você foi ensinado a acreditar que aquele era Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Pai, a quem Davi no Espírito chama de Pai. Contanto que você pense nisso em termos de filho, você perderá completamente o mistério. Jesus Cristo é Deus Pai. Quando você diz o Senhor Deus Jeová, isso é Jesus Cristo, o mesmo ser. E quando você diz Davi: eu contarei o decreto do Senhor, ele me disse:
Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esse é o Salmo 2, versículo 7, que é dito a Davi. E um dia você verá David. Ele é sempre o eterno jovem, e ele nunca envelhece. A eternidade não é um homem velho como os gregos a personificaram, ou a eternidade é a juventude eterna, um jovem na puberdade. Esse é Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não importa o que eu decida tocar, Davi tocará, e use a máscara chamada Neville, use a máscara chamada Jean, use a máscara chamada Benny, use a máscara chamada qualquer coisa. Mas ele jogará e no final terminarei a corrida e combati o bom combate e guardei a fé. A fé é a história que nos foi contada no início dos tempos. Antes de entrarmos nesta arena para começar a luta, vimos o fim. A coisa toda nos foi mostrada antes de começarmos, que sairíamos bem no final por uma série de eventos, e a série de eventos nos levaria para fora deste mundo de pecado e morte para a era chamada o Reino de Deus. Então aqui, quando falo dos últimos dias, não estou falando do fim deste mundo. Esta é uma peça e continua indefinidamente. Entramos nele e desempenhamos inúmeros papéis sem perda de identidade. Você não se torna outro, ou você ainda é o mesmo ator interpretando todos os papéis. Você interpreta o homem rico, o homem pobre, o mendigo, o ladrão, mas permanece com a mesma identidade. No final, quando você está chegando ao fim, uma série de eventos se desenrola dentro de você, e esses eventos são refletidos na história de Jesus Cristo. Portanto, o que é dito sobre ele pode ser dito sobre você em uma experiência em primeira pessoa, no tempo presente. Você realmente experimenta isso. Você não observará isso acontecendo em outro, ou você mesmo experimentará isso. Então estes são os últimos dias. Começa com a sua ressurreição, quando você desperta dentro de si mesmo e descobre que foi sepultado em seu próprio crânio e não sabia disso. Que você esteve sonhando todo esse drama e achou que não era um sonho. Para você, você estava acordado. Você tocou como eu toco agora, pensando, estou totalmente acordado. Sei por experiência própria que quando acordei dentro de mim, acordei em meu crânio. E como fui colocado lá, não me lembrava disso. Em que momento da eternidade fui enterrado ali, não me lembro. Só sei que acordei em meu crânio e me encontrei completamente sozinho e com o crânio vazio. Saí disso assim como uma criança sai do ventre de uma mulher, nascendo do alto, e para encontrar todo o simbolismo das escrituras presente e se desdobrando diante de mim, a criança envolta em panos, as testemunhas para testemunhar este evento, e eu invisível para todos porque sou espírito agora. Pois foi Deus quem nasceu. Nesta história é dito a você. E isto será um sinal para você. Quem nasceu? O Salvador. Quem é o único Salvador nas Escrituras? É Jeová, e Jeová e Jesus Cristo são a mesma coisa. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Não há outro Salvador, só existe um Deus. Portanto, quando Deus nasce, o simbolismo de seu nascimento está presente conforme descrito nas Escrituras a respeito do nascimento de Jesus Cristo. É Deus quem nasce. Mas Deus é Pai. Se Deus é Pai, então deve haver um filho. E esse filho é Davi. Davi estará diante de você e você olhará em seus olhos e verá a imagem expressa do ancião de dias, e você é o ancião de dias. Pois no final, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que é acima de todos, por todos e em todos. Efésios 4 versículo 4, então todos estão sendo reunidos naquele corpo que caiu e se fragmentou em inúmeros seres no mundo. Mas ainda assim apenas um Pai, um Senhor, um corpo, todos estão reunidos individualmente, um por um, neste único corpo. Portanto, a versão King James chama isso de a imagem expressa de sua pessoa. A versão padrão revisada o chama por um nome diferente. Não é uma imagem expressa, é a própria marca da sua natureza, mas isso não transmite a minha experiência. A própria marca de sua natureza implicaria, bem, eu sou pai,
É essa a minha natureza? Pode ser que eu seja isso, aquilo e aquilo outro, mas não foi bem isso que ele pretendia. E assim, a imagem expressa da sua pessoa. Bem, Deus é uma pessoa. Quando as pessoas disserem que ele é uma força impessoal, esqueça. Deus é homem. Tu és um homem, Deus não existe mais, a tua própria humanidade aprende a adorar. Blake, o Evangelho Eterno. Ele é homem. Quando você está na presença do Senhor ressuscitado, você vê o ancião dos dias e é o homem e ele é o amor infinito. Nada além de amor. Quando você o usa e sente, o êxtase. Você não consegue descrever a alegria de usar o corpo do Senhor ressuscitado, de estar unido e ser um com o Espírito do Senhor ressuscitado. Mas quando você vê Davi, você se sente aquele Senhor ressuscitado. E Davi te expressa detalhadamente, só que esse é o jovem e você é o ancião de dias. Estes são os últimos dias que precedem a entrada na nova era chamada Reino dos Céus. Então a nossa Bíblia é realmente a maior de todas. Nada chega perto da Bíblia, e é verdade, é literalmente verdade, mas os homens entenderam mal. Eu acredito que um mal entendido das Escrituras e daqueles que as ensinam e que realmente não o fazem, que não as conhecem, causam um dano muito maior do que aqueles que saem e ficam bêbados de manhã, à tarde e à noite, pois eles apenas feriram o corpo. Mas isso está prejudicando a alma, a mente distorcida, isto é do homem que foi mal informado sobre o mistério das Escrituras. Então aqui nos dizem que não há nada de novo sob o sol. Bem, eu sei por experiência própria que entrei em mundos como este que fariam qualquer coisa aqui os sonhos mais fantásticos do homem moderno parecerem bebezinhos, brinquedinhos. Como brinquedinhos comparados com o que eu realmente testemunhei. E está acontecendo agora. Esses mundos estão aqui, um dentro do outro, e tudo faz parte de uma grande peça. Bem, se meu amigo Bob, que teve todas essas experiências, se encontrar em um mundo e aí vem essa explosão de luz e todas as pessoas param e tiram do bolso um pequeno cartão. Já é hora do almoço. Eles olham o cartão e anotam o que querem, recolocam o cartão, e ele observando isso, eles começam a expressão mais celestial no rosto de que estão gostando muito do que estão comendo. Mas ninguém vê a comida, parece vir de uma área central onde cada um desfruta da sua escolha. Eles se alimentavam sem garfos e facas de comida preparada nas cozinhas. E devoravam carne animal. Eles simplesmente selecionam e de repente estão realmente desfrutando de tudo o que está além do sonho mais selvagem do homem. A expressão em seus rostos faria qualquer um que gosta, digamos, de ostras, por exemplo, e aquela adorável expressão em seu rosto antes de pegá-las, não se compararia com as expressões que ele viu nos rostos dessas pessoas. Bem, esse mundo está acontecendo agora. Esse é o mundo real, e o homem aqui ainda não começou a sonhar com tal época. Ele pensa em produzir cada vez mais trigo, cada vez mais gado, cada vez mais por causa da explosão populacional. E aqui, Bob entrou em um mundo onde um pequeno cartão no bolso, seleciona o que quer, coloca de volta, e a expressão em seu rosto era algo celestial enquanto ele saboreava sua refeição. Bem, estes são mundos acontecendo aqui mesmo agora. Mundos dentro de mundos. No entanto, faz parte do mundo de César. Mas estou falando de outro mundo, um mundo chamado mundo da ressurreição, e aqueles que são considerados dignos de chegar a esse mundo, ao mundo da ressurreição, não se casam nem são dados em casamento, pois eles não podem mais morrer, porque agora são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 35, no sentido de que Deus voltou, seu poder criativo retornou. E você nunca volta até Davi. Essa é a deixa, quando ele te chama de pai. Quando Davi te chama de pai, o drama aqui chega ao fim. Você agora carrega as marcas de Jesus sobre você. Gálatas 6 versículo 17. Pois no Espírito Davi o chamou de meu Senhor, e meu Senhor é simplesmente meu Pai no mundo antigo. Então, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Davi. Bem, então por que Davi no Espírito o chamou de o meu Senhor?
Se Davi no Espírito o chamou de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Ele é o pai de David. Bem, você diz isso ao cristão comum que Jesus Cristo é o pai, e eles vão querer cortar sua garganta, porque para o cristão comum, como fui criado, ele é um filho. Bem, David não foi gerado por uma mulher. Não há mãe na história. Eu sou filho de Jessé, o belemita. Então aqui está o que foi colocado na mente do homem. Ele deu seu filho ao homem, e veio com ele e ele morreu, e aquele que fará toda a sua vontade. Tudo o que ele quer que seja feito, Davi fará, mas ele está usando a máscara de John, usando a máscara de Bill, usando a máscara de Davi, usando todas as máscaras deste mundo. Mas no final, quando tudo for retirado, você é Deus Pai, e o único no mundo que poderia revelar você como Deus Pai é seu Filho unigênito, que é Davi. Não há maneira de revelar Deus senão através do Filho. Então aqui, nos últimos dias ele nos falou através de um filho, através de filiação. E então Davi te chama de pai e então você sabe exatamente quem você é. Posso lhe dizer de agora até o fim dos tempos que você é Deus, mas você não vai acreditar em mim. Você vai pensar que sou louco ou arrogante ou de alguma forma estranha. Mas chegará o dia, você terá a experiência e não importa o que o mundo vai pensar ou dizer, você sabe, e isso é tudo o que importa. Você o vê e não precisa perguntar, quem é você? Você sabe, sem qualquer incerteza, quem está diante de você. Ele é a imagem expressa do ser, se você já viu o Senhor ressuscitado. A imagem idêntica. Pois quando lhe dizem que a imagem expressa realmente significa a impressão do selo em cera ou argila, não é algo que você pintaria a partir de um modelo vivo e se parece com isso, é a imagem exata, a imagem expressa da pessoa. Aqui está simplesmente o ancião de dias olhando para si mesmo como um jovem eterno, e esse é Davi. Então aqui, estes últimos dias não são o fim do mundo. Este mundo não está chegando ao fim, apesar de todas as profecias ano após ano. Vemos essas placas nas ruas. Prepare-se porque o mundo está chegando ao fim. O único fim de que a Bíblia fala é quando o indivíduo partir deste mundo, e ele partirá deste mundo não por atirar em si mesmo ou tomar veneno. Ele não parte deste mundo, ele ainda está neste mundo. Se você cair morto neste exato momento, neste momento você será restaurado à vida, um corpo igual ao de antes, novo, inexplicavelmente novo, em um período de tempo mais adequado para o trabalho que ainda deve ser feito em você. Então você pode cair aqui e se encontrar no ano 1000 ou no ano 4000. Mas não será estranho. Você ainda se sentirá perfeitamente em casa e, naturalmente, em um ambiente que você entende. Você fará sua parte e seguirá em frente. Você se casará. Você se casaria e morreria lá também. Você tem tanto medo da morte lá quanto tem medo da morte aqui. Você passa pela vida dessa maneira. Mas aqui no nosso maravilhoso grupo estamos acordando, muitos estão acordando. Recebi uma carta ontem de manhã de uma senhora, que está aqui esta noite. Ela disse: acordei e era hora de levantar, então fiquei só por um momento e naquele momento recebi uma pancada enorme na cabeça. Parecia um martelo batendo em aço. E então, todos os sonhos do universo pareceram ganhar vida. Todos os aviões que poderiam voar estavam voando sobre mim, e todos os ônibus e todos os carros estavam se movendo, e todos os sons ampliados até a enésima potência. Então diminuiu e então os ruídos normais da rua voltaram. Não demorou muito. Mas que golpe! Então, naquela noite, quando fui dormir, ou seja, algumas noites depois, fui acordado por volta de 1h da manhã, quando meus vizinhos estavam se despedindo dos hóspedes que estavam saindo. Senti necessidade de alguma coisa, uma bebida gelada, então me levantei e tomei uma bebida gelada, voltei para a cama e adormeci. Quando adormeci, aqui estou eu olhando para o meu corpo que está deitado de bruços. Estou olhando para mim mesmo e ele está deitado de bruços. Vejo uma luz que é simplesmente o contorno do meu ser, meu próprio eu descendo sobre este corpo caído.
Mas antes de se fundirem, eles desapareceram e a luz desceu sobre mim. Da cabeça aos pés a coisa toda tomou conta de mim e tornou-se interior. Antes disso, durante cerca de uma semana eu sentia a presença de Deus, sentindo-a constantemente. Agora sinto isso por dentro, ou não está me cercando, eu sinto isso por dentro. Bem, aqui está a experiência mais maravilhosa para esta senhora. Em seguida, outro escreve. Escrevi para você que poderia fechar os olhos e ver cenas e todas elas eram em cores vivas, e então a cor se transformou em uma cor suave e adorável, como um pastel. Agora, quer meus olhos estejam abertos ou fechados, encontro cenas e sem o corpo entro nelas. Eu posso fazer isso e faço isso durante o dia. Entro nesses mundos dos quais você fala e posso sentar-me debaixo de uma árvore neste mundo. Posso sentir o cheiro das flores. E tudo está em testicolor. Eu ando pelas esquinas e faço todas as coisas que faço aqui, e de repente, sem fechar ou abrir os olhos, aqui vêm os mundos, e eu entro nesses mundos. Bem, aqui está alguém completamente acordado agora. Esse ser interior do qual falo está simplesmente se agitando dentro de todos vocês. E todos alcançarão os últimos dias. Pois o único propósito da vida é chegar a este fim, onde posso dizer que é hora de partir. E então só posso partir porque trago em meu corpo as marcas de Jesus, e sua marca é o nascimento do alto, o sinal do bebê envolto em panos. Depois vem Davi, que te chama de pai, e então vem a divisão do templo ou cortina do templo, que é o seu próprio corpo, e a sua própria ascensão como uma serpente até o céu em espiral como fogo, depois vem a descida da pomba sobre você, sufocando-o de carinho. Portanto, tudo o que for dito sobre ele você experimentará em primeira pessoa, no tempo presente. Você saberá que é tudo sobre você. Eu tive esses momentos que vi em minhas visões. Conversei com pessoas e sabia que elas estavam fazendo isso repetidas vezes. Certa noite, eu disse a um grupo que atravessava uma ponte. Você sabia que já fez isso repetidamente, como se fosse sempre. E eles não acreditariam em mim. Eles disseram. Não, esta é a primeira vez que cruzamos esta ponte. Vou lhe dizer exatamente o que você vai fazer agora que está atravessando a ponte e além dela. Você está cruzando esta ponte desde sempre e é isso que você vai fazer. Bem, eles riram de mim. Tudo o que eu lhes disse que fariam, eles fizeram do outro lado daquela ponte debaixo da rua além dela. Eu sabia. Já os vi atravessar aquela ponte inúmeras vezes, eles fizeram isso repetidamente. Mas eles não se lembravam de ter feito isso antes. E esta é a vida. Quando você lê aquele capítulo. Na verdade, todos os 12 capítulos de Eclesiastes. Você quer fechar o livro inteiro. Conversei com meu irmão que é médico e ele disse. Neville, não consigo entender isso de jeito nenhum. Não faz nenhum sentido para mim que não haja nada de novo sob o sol. Temos penicilina. Mas você não tem memória. Você fala hoje da penicilina como algo fantástico, mas vou levá-lo a outros mundos onde isso é simplesmente brincadeira de bebê. Isso não seria considerado nada no mundo em que eu pudesse levá-lo, onde essas coisas não são necessárias. Então falamos do transplante de coração. Leva você para um mundo onde essas coisas são como brinquedinhos que não significam nada. E ainda assim pertence a este mundo de César. Mas o mundo para o qual você irá eventualmente não pode ser descrito. Como você poderia descrever essa idade quando nada aqui está relacionado a ela? Você entra nessa era como Deus Pai, e nada aqui pode ser usado para ilustrar ou de alguma forma descrever essa era. Então, quando as pessoas me perguntam: bem, descreva para mim, como posso fazer isso? Como posso dizer que me fundi com o Senhor dos Senhores e com o Rei dos Reis? Leia atentamente o capítulo 30 do livro de Jeremias. O Senhor está falando, ele disse: pode um homem ter um filho? Por que então vejo cada homem com as mãos saindo de si mesmo, como uma mulher em trabalho de parto? Por que todo o rosto fica pálido?
Nunca houve um dia como este, e este é um dia de terror para Jacó, ou mais dele será salvo. Versículos 6, 7. Bem, a frase fora disso significa por causa disso. Realmente é usado em composição de finalização. Ponto, está tudo feito e por isso ele será salvo. Mas Davi. Sim, é um dia de terror para Davi. Agora ele fala e continua. E o Senhor dos Exércitos disse que quebrarei o jugo do seu pescoço e romperei as suas amarras, e ninguém mais fará de você um servo. Mas eles adorarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, a quem eu levantarei. Ele lhe diz que precisa ressuscitá-lo, pois ele o enterrou em você. Ele o ressuscitará, e quando ele se levantar primeiro, ele criará seu filho. Ele não o deixará na sepultura. Então Davi é ressuscitado. Eu o ressuscitarei, pois encontrei Davi, com o meu santo óleo ungi. Salmo 89 versículo 20. Ele me chamou. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Assim, o pai e seu filho Davi entram na mente humana. E Davi desempenha o papel, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Mas no final, quando ele tiver feito tudo e o drama terminar e ele terminar, e combateu o bom combate e terminou a corrida e guardou a fé, ou sendo a fé a visão que mostrei a ele antes de começarmos, bem, então eu o ressuscitarei. Ao levantá-lo, verei minha eterna juventude que me chamará de pai. Então o drama acabou. Mas é dito a você em Eclesiastes: aqueles que virão depois não se alegrarão nele de forma alguma. Então você pode sair e contar isso dos telhados e eles dizem: e daí? Dê-me dinheiro primeiro. Deixe-me me divertir um pouco primeiro. Um amigo meu que morreu assistindo TV há 3 anos. Eu costumava dizer ao Gene: bem, Gene, por que você não escuta? Ele disse: não, quero me divertir um pouco primeiro. Ele era um homem cerca de 5 anos mais velho que eu, um escritor de muito sucesso e vivia bem. Enquanto assistia à TV, ele disse à esposa: vamos fazer compras agora? Ela disse: não, não exatamente. Ele disse: bem, vou continuar assistindo. Então ele estava assistindo TV por volta das 10 da manhã, ele se levantou e, ao se levantar, caiu para frente e Gene havia sumido. Mas ele não quis ouvir. Ele estava com medo, sempre com medo de qualquer coisa dessa natureza. Então, ele não está interessado. Ele não se alegraria com esta história de David, ela não significa nada. Então agora Gene está de volta à vida, um jovem de 20 e poucos anos. Apesar de ser 5 anos mais velho que eu quando morreu, ele está restaurado como um jovem, sem faltar nada, nenhum dente faltando, nenhum óleo, nenhum cabelo, jovem, bonito e maravilhoso em um mundo como este, terrestre, brincalhão o papel que ele deve desempenhar, totalmente alheio ao que poderia ter ouvido. E esta é a vida. Você permanece neste mundo, e é um mundo muito vasto e circular, até o fim, quando essas últimas coisas vêm sobre você. Mas só depois de serem experimentados pelo indivíduo é que ele sairá do palco. Você não pode entrar no reino dos céus a menos que nasça do alto, esse é o primeiro. Depois disso você deve encontrar Davi. E então você deve encontrar a cortina dividida de cima para baixo. E a pomba deve descer. Então você entra. Todos nós voltamos a entrar num só corpo. Pois só há um Deus, só um Espírito, só um Senhor, só um Deus e Pai de todos. Então vou lhe contar o que sei por experiência própria. Não estou teorizando, não estou especulando. Sei exatamente do que estou falando, pois já experimentei isso. Então é isso que quero dizer com últimos dias. Não me refiro de forma alguma ao fim deste mundo. Este mundo continua independentemente de quão confuso pareça ser. Isso continua e todos nós desempenhamos nosso papel.
Assim como um ator pode desempenhar inúmeros papéis ao longo da vida, você também desempenhará inúmeros papéis, sem perda de identidade. Pois o ator não perde sua identidade. Ele sobe no palco e interpreta Hamlet, ou amanhã ele interpreta Otelo, duas raças diferentes, mas o mesmo ator. Você jogará tudo isso também, e jogará com os ricos e com os pobres, jogará com o conhecido e o desconhecido, e jogará em todas as partes do mundo. No final, nos últimos dias, ele falará com você através de um filho, e essa é a revelação final de Deus ao homem. Pois então através do filho ele está se revelando. Você não pode ir mais longe. É quando Deus se revela como você, não como outro, como você. E é preciso que seu filho revele Deus. Somente o filho pode mostrar quem você é. Quando o Filho de Deus te chama de Pai, você sabe quem você é. Agora, vamos entrar no silêncio. Há alguma pergunta? Pergunta. Se este filho é maior que os anjos ou santos, onde estão esses anjos e santos? Resposta de Neville. A Bíblia fala deles como mensageiros do Senhor. Assim como neste mundo temos fileiras no exército. Temos o general e descemos na hierarquia. Como é dito nas Escrituras. Um homem de autoridade. Eu digo vá, e ele vai, e eu digo. Venha, e ele vem. Mateus 8 versículo 9. Basta falar a palavra e tudo será feito. Você lê na história do capítulo 12 de Coríntios os 8 níveis ou categorias até mesmo no céu, começando com os apóstolos, depois vem os profetas, depois vem o professor, os operadores de milagres, e os curadores, e os ajudantes, os administradores, por último, o que fala em línguas, versículo 28. Você encontra esses níveis de modo que o topo inclua tudo. Não apenas uma parte, ele inclua tudo. Mas Deus é um ser multiforme. Desempenhou o papel de anjo, desempenhou o papel de servo. Então ele está fazendo isso aqui. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta. Senhor Neville, qual é a sua opinião sobre o livro do Apocalipse referente ao fim ou aos últimos dias do mundo? A sua opinião sobre os últimos dias? Resposta. Você ouviu a pergunta, em Apocalipse, sobre os últimos dias do mundo? Bem, a Bíblia fala de duas eras, e a palavra traduzida como era, aeon, às vezes é traduzida como mundo. E assim, quando falamos do fim de uma era, falamos do fim de um mundo. Meu mundo chegou ao fim, oficialmente, mas estou demorando um momento para contá-lo, ou escrevê-lo, ou para encorajar outros. Mas desta vez, quando partir, não estarei de volta à vida. E assim, todos neste mundo, ninguém morre, tudo é restaurado, feito novo, inacreditavelmente novo e inexplicavelmente novo. Você vê a pequena cinza. O corpo é queimado e vira um pouco de cinza. Como isso pode ser restaurado? E ainda assim, antes que isso se transformasse em cinzas, ele, o ocupante desse corpo, é restaurado e solidamente real para si mesmo e para aqueles com quem ele se comunica, em um mundo terrestre como este. E está aqui. Portanto, o fim do mundo não significa que haverá uma grande conflagração neste mundo, mas nós individualmente partiremos dele quando chegarmos ao fim da jornada. O tempo deve ter um fim para nós. A eternidade invade o tempo e redime o homem. Pois agora estamos no tempo, o tempo é circular e avançamos indefinidamente. Eu vi essas partes tocadas repetidamente. Parece assustador, mas o homem não se lembra de ter feito isso antes. Você nunca se pegou dizendo que já fiz isso antes? A razão lhe diz que você nunca fez isso antes. Você sabe muito bem que nunca fez isso antes, e ainda assim algo lhe diz que você já fez isso antes. Acho que todos nós já tivemos essa experiência. Você senta em um lugar e sabe que nunca esteve aqui antes, você sabe disso. As pessoas que você está conhecendo agora você sabe que nunca as conheceu antes e se você perguntar, elas dirão que não, nunca nos conhecemos antes. Se você pegar tudo o que sabe em sua história neste pequeno período de tempo e desmontá-lo, saberá que isso é verdade.
Você nunca os conheceu antes e eles não te conhecem porque nunca te conheceram antes. No entanto, algo mais profundo do que isso está lhe dizendo que você já fez isso antes. Eu já fiz isso antes. As palavras idênticas que acabei de ouvir e eu as ouvi antes vindo da mesma pessoa. E ainda assim a razão me diz que não. Mas há algo maior que a razão que me diz. Mas você fez. Creio que tive inúmeras experiências desta natureza e encontrei muitos que o confirmariam. E Eclesiastes, não na Bíblia. Posso dizer-lhe que nossos sacerdócios em todo o mundo fizeram o possível para excluir esse livro, mas ele está lá há tanto tempo que não conseguem fazê-lo, porque está em completo conflito com o que ensinam. Ele colocou a eternidade na mente do homem e o homem não pode descobrir o que ele fez desde o início até o fim. A palavra traduzida como eternidade é Olon, que significa jovem, o rapaz, o jovem. Nós traduzimos a palavra mundo ou eternidade e tudo depende do significado dessa palavra, o que vocês vão conseguir com isso. Mas a própria palavra, por definição, significa o jovem. Quando o jovem se apresenta diante do rei, ele lhe faz uma pergunta muito simples. Primeiro de tudo, ele se volta para seu tenente Abner e diz: Abner, de quem é o filho daquele jovem? Abner disse: Pela sua alma não sei. Ele disse: Pergunte de quem é filho o menino. 1 Samuel 17 versículo 56. Ninguém sabe. Agora o jovem chega diante dele com a cabeça do filisteu, Golias, nas mãos, e Saul diz: De quem és filho, jovem? Ele não está procurando o filho, ele está procurando o pai. Cada pergunta que ele faz: De quem ele é filho? Isso significa dizer-me quem é o pai dele. De quem é o filho do jovem? Quem é o pai dele? É isso que o homem procura. O homem procura o pai, a causa dos fenômenos da vida. Mas, de quem ele é filho? Diga-me quem é seu pai. Quando o filho chega, então o filho responde. Ele disse: De quem você é filho, jovem? Ele disse: Eu sou filho de Jessé, o belemita. Bem, Jessé é qualquer forma do verbo ser. Ele está dizendo: Eu sou o filho do eu sou. Quem leva esse nome eu sou filho dele, é o que ele está dizendo. Eu sou filho daquele que leva o nome eu sou. Bem, Deus revela seu nome a Moisés. Vá e diga-lhes que eu sou te enviou. Êxodo 3 versículo 14, portanto, qualquer um que leva esse nome. Quem não leva o nome eu sou? Antes de se tornar consciente de qualquer coisa, você deve primeiro estar consciente do ser. Estar consciente do ser é dizer eu sou. Posso dizer que sou rico, sou pobre, mas antes de dizer rico ou pobre devo estabelecer o fato de que sou. Então sou filho daquele cujo nome é eu sou, ou então estou procurando o Pai. Bem, posso lhe dar isso com razão, mas não posso convencê-lo até que ele esteja realmente diante de você e o chame de Pai. Também não há incerteza sobre quem ele é quando está diante de você, nenhuma. Aqui Davi está diante de você e Davi é o Filho unigênito de Deus. E Jesus Cristo é Deus o Pai. O homem entendeu completamente mal a peça. É uma peça. Como Paulo afirma tão claramente no capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas! Quem te enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir por meio da fé? Você é tão tolo. Tendo começado com o Espírito, você está terminando com a carne? Você vai ver esse drama como carne e osso? Ele conta que foi retratado publicamente, como uma peça. Uma peça retrata um drama e você, tendo visto a peça, vai se deixar levar agora e ver a peça como realidade e não como o que ela está lhe dizendo? Todos nós fazemos isso. Vemos uma peça e culpamos o ator, quando se alguém tem que culpar ou elogiar é o autor, e ele está sempre invisível. Então aqui estamos procurando pelo Pai. Todos estão procurando por Deus Pai.
Essa é a busca. E quando ele o encontra, ele se encontra. Somente através do Filho unigênito de Deus ele encontrará Deus, o Pai, que por sua vez o chama de Pai. E por incrível que pareça ele sabe disso. Não há dúvidas em sua mente quando ele encontra Davi, pois isso foi antes do drama começar.